Iniciou a gravação. Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo, eu sou co-monitor aqui do Grupo de Estudos em Direito Minerário, que é o GEDMIN. Hoje a gente vai estar recebendo a Tainá Guimarães na reunião com o tema Fechamento de Mina, Aspectos Práticos e Uso Futuro. A Tainá é engenheira ambiental e sanitarista pelo Cefet-MG, mestrando em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Foi analista ambiental da Gerência de Recuperação Ambiental Integrada, GERAI, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, e atualmente é analista ambiental da Gerência de Recuperação de Áreas de Mineração e Gestão de Barragens da FEAM, que é a GERAM-FEAM. Aí, Tainá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de ter você aqui, de receber você no G de Mim, nessa reunião. Um tema super importante. Bom, gente, boa noite. Todos me ouvem bem? Sim. Sim. Então, Perfeitamente. obrigada pelo convite, né, do Grupo de Estudos em Direito Minerário UFMG. Mais uma vez, obrigada ao UFMG pelo convite, que também é a minha instituição. E gostaria também de parabenizá-los, eu disse isso aqui informalmente, mas gostaria de parabenizá-los pela iniciativa das discussões que vocês vêm trazendo ao grupo. Eu dei uma acompanhada no Instagram, achei muito interessante. E agradecer mais uma vez por vocês darem a oportunidade à área técnica de apresentar uma discussão aqui. Tive também esse interesse em olhar as últimas temáticas que vocês trouxeram, e eu vi que, né, elas foram conduzidas por advogados. Claro, é um grupo, né, em direito minerário, mas a discussão dada pela área técnica, por analistas, por engenheiros, também é muito importante. Então, mais uma vez, obrigada. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Falo bastante. Se travar, vocês também têm que me dar um alerta aí, porque eu não vejo o rosto de vocês, tá ok? Bom, gente, é o seguinte, como já mencionado anteriormente pelo Danilo, eu vou apresentar a vocês fechamento de mina, aspectos práticos e uso futuro. Meu nome é Tainá Guimarães Silva, já muito bem apresentada. Só uma pequena correção e eu vou explicar por quê ao longo da apresentação. Nós estamos aqui na Gerência de Recuperação de Áreas de Mineração e não mais Gerência de Recuperação de Áreas de Mineração e Gestão de Barragens. Eu vou conduzir essa explicação aí para vocês. Travou aqui, já travou. Bom, a apresentação ela vai ser guiada dessa maneira. Uma breve apresentação da FEAM. Vou falar para vocês sobre a temática de fechamento de mina e o conceito, legislações federal e estadual, mas a minha intenção é focar na estadual, né? Porque é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, desafios de gestão, situações frequentes, uso futuro, casos e uma sugestão de leitura, já que a gente está num grupo de estudo. Então, eu ousei trazer uma sugestão aí para vocês. E por que eu digo que eu não estou mais na gerência de recuperação de áreas de mineração e gestão de barragens? Porque hoje, de ontem para hoje, saiu um decreto em que há uma reestruturação do CISEMA, no que tange a FEAM e a CEMAD. Então, com essa reestruturação, né, a diretoria ela vai abranger outras temáticas e outras sairão. Então, na Fundação Estadual, agora eu estou na Diretoria de Gestão de Barragens e Recuperação de Áreas de Mineração e Indústria, anteriormente Diretoria de Gestão de Resíduos, e na Gerência de Recuperação de Áreas de Mineração. A temática de gestão de barragens agora ela está segregada, ainda dentro da diretoria, mas com uma outra gerência. E o que essa gerência faz? A atual desenvolve, planeja, executa projetos e ações e instrumentos relativos à recuperação de áreas degradadas pela mineração, no âmbito do fechamento de mina. Então, aqui nós estamos falando do fechamento. Por que isso tem que ficar muito claro? Porque a temática de recuperação de áreas degradadas vinculado a algum tipo de condicionante, vinculado a algum tipo de licenciamento ambiental, não será tratada dentro desta gerência, tá? Que isso fique muito claro. Então, eu estou lotada aí. E o que seria
o fechamento, o conceito de fechamento a nível estadual. É muito importante saber que é o seguinte, o fechamento ele não pode ser pensado como somente um encerramento, e sim como um processo, um planejamento. É um processo que abrange toda a vida daquela mina, desde a sua concepção de viabilidade econômica, técnica, até efetivamente o seu encerramento, que vai aí sim incluir descomissionamento, todas as análises de impactos sociais e ambientais e também a discussão de uso futuro daquela área impactada. Então, o conceito é muito mais amplo do que simplesmente encerrar uma mina ou várias minas, tá ok? E assim, o fechamento ele é intrínseco ao planejamento. Ele deve ser pensado ao longo de toda a vida útil daquela mina, até efetivamente o encerramento. Todos os objetivos, as estratégias a serem traçadas, quais os stakeholders que vão atuar ali, quem que vai colaborar com esse encerramento, qual que é o cronograma, o que se pretende fazer, qual tempo se tem para fazer aquilo, e aí sim, entrar em ação, resolver essas questões, os desafios e problemas e implementar oficialmente o nosso fechamento de mina, tá ok? Bom, e a legislação federal? O que a gente já tem aí de panorama de legislação sobre o assunto? Na nossa Constituição Federal, né, de 88, artigo 225, no parágrafo 2º, não há explicitamente o conceito de fechamento de mina. Mas, intuitivamente, a gente já começa a entender o fechamento. Por quê? Quem explorar é obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com uma solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Então, aqui a gente tem essa obrigação que já tem um vínculo com os princípios ambientais. Passada a Constituição de 88, nós já temos a portaria do DNPM, extinto DNPM, né? Aí nós damos voz à ANM, que estabeleceu, com conceitos explícitos, obrigações frente a um plano de fechamento de mina, também revogada pela atual resolução ANM 68 de 2021. E esta resolução, a nível nacional, federal, ela vai estabelecer que todo empreendimento ele deve ter um plano de fechamento de mina que compreende um conjunto de procedimentos, tanto descomissionamento, estabilidade, habilitação da área para um novo aproveitamento mineral, e essa resolução ela também já passou por algumas atualizações, conforme a resolução 104 de 2022. Focando assim nessa resolução, eu ouso a falar um pouco dela, tá? É bom ressaltar que eu não tenho propriedade, mas um conhecimento para a gente conseguir diferenciar a estadual da federal. Então, o que a federal ela vai trazer? Várias fases. Ela vai etapalizar a documentação conforme a etapa daquele empreendimento. Então, se ele está na fase de requerimento de título autorizativo, ele tem uma série de documentos, como, por exemplo, ações de reabilitação já executadas naquela área. Se o encerramento é por exaustão, nós temos todos os documentos anteriores, mais uma outra série de documentos. Se a mina encontra-se em operação, eu preciso saber a expectativa de vida útil, assim como saber qual é a reserva que eu tenho ali, né, para um próximo detentor daquele direito minerário, por exemplo. E, por fim, um relatório final de execução. E esse plano que é solicitado conforme a resolução, ele deve ser atualizado a cada 5 anos ou quando for solicitada a atualização do plano de ação emergencial, ok? E por que tivemos tantos burburinhos a níveis nacionais para os empreendimentos? Por conta dos prazos. Assim que ela entra em vigor, é solicitado um prazo de 18 meses para cumprimento desse plano de fechamento. Ou então, caso o empreendimento, né, ele tenha título autorizativo de lavra, que foi realmente solicitada a sua prorrogação, 24 meses. E aí vem a 104 de 2022, dando um fôlego aos empreendedores, estabelecendo melhor quando que seriam esses prazos e havendo a dilação de prazo também. E vamos falar então da legislação estadual, que é a que a gente tem aqui
mais propriedade para falar. A de 2008, ela já traz explicitamente o conceito de fechamento de mina. Mas, diferentemente, após 10 anos, a 220 de 2018, ela estabeleceu diretrizes para o fechamento, além de critérios para apresentação de relatório de paralisação e, vou avançar aqui um pouquinho, tratativas distintas de acordo com o impacto. Como assim? Essa DN 220, ela vai estabelecer documentos distintos conforme a classe do empreendimento minerário, no que se refere ao licenciamento ambiental. Então, empreendimentos de classe 1 a 4 deverão apresentar PRAD. Empreendimentos de 1 a 4 deverão apresentar PRAD. Empreendimentos de, mais uma vez, de 1 a 3 PRAD, de 4, 5, 6, PAFEM, além de estabelecer termos de referência específicos para essa documentação. A gente não tinha isso na 127 de 2008. E aí, nós temos relatório de paralisação bem definido, caso o empreendimento esteja paralisado, que deve ser atualizado a cada 2 anos, e essa segregação de PRAD e PAFEM. Tainá, por que você traz a discussão de relatório de paralisação para a temática de fechamento de mina? Porque estamos falando de gestão de empreendimentos minerários. Se aquele empreendimento ele não é buscado, ele não está no nosso radar como paralisado, há uma tendência de ser abandonado. Então, a gestão é extremamente importante para que a gente consiga seguir com um fluxo de fechamento e planejamento de mina, tá? E tudo isso é gerido pela nossa gerência, tá? Então, só uma segregação aqui, quando é PRAD e quando é PAFEM. Se vocês observarem, a NM, ela não traz essa separação. É apenas PAFEM. Então, nós temos isso daqui muito bem esclarecido no site da FEAM. De qualquer maneira, como eu havia dito, né, nós temos empreendimentos com prazos diferentes para protocolar a documentação. E que fique claro, o prazo, né, de análise da FEAM é de 6 meses no caso de PRAD e 12 meses no caso de PAFEM. Mas, caso não seja analisado, não há impeditivo técnico legal para que o empreendimento execute a recuperação. Assim como não há impeditivo para o órgão ambiental solicitar informações complementares, ok? Afinal, então, como são tratadas essas resoluções ou deliberação? Quais são as diferenças? Vamos pegar o conceito. O que é entendido pela ANM? Plano de fechamento de mina, conjunto de procedimentos para descomissionamento da área da mina após a atividade da mineração. Atualizada a cada 5 anos. Então, aqui nós observamos claramente um caráter conceitual de planejamento e processo de mina. Diferentemente, o PAFEM e o PRAD, estes documentos para o Estado, são entendidos como instrumentos de gestão ambiental, formado por um conjunto de informações técnicas, projetos que têm por objetivo a execução do que é informado. E lembrando que o encerramento é manifestado pelo empreendedor. Aqui a gente não vai falar com ele assim, me entregue um PRAD daqui 6 meses. Não, você está manifestando que você vai encerrar. Então, a partir de agora, a gente vai instruir um processo administrativo de fechamento de mina. E se você começou, você vai executar. Tá ok, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Posso dar sequência aí, Danilo, Michael? Estamos sim. Ótimo. Estou muito rápida, não, né? Tá, tudo certo. Pode Então, continuar. ótimo. Perfeito. Só para apresentar para vocês aqui, esse é um termo de referência. Peguei só um lapso lá do termo de referência para PAFEM. PAFEM. Lembrando que eles se diferenciam pelo impacto ambiental social. Se observarmos um termo de referência para PRAD e para PAFEM, o PAFEM ele tem uma robustez técnica maior. Ele tem um item para diagnóstico ambiental completo, com solicitações de diagnóstico social também.
Então, ele tem uma complexidade maior e uma robustez também. E aí, como que funciona no Estado? O empreendimento quer encerrar as suas atividades, seja por exaurir o mineral, por não ter interesse, por questões mercadológicas, por desafios e problemas que serão apresentados à frente. Então, ele manifesta esse interesse. A partir do momento que ele manifesta, isso se torna um processo formalizado administrativamente. O Estado vai orientar o empreendedor conforme a sua classe para entregar a documentação. Olha, eu vou te solicitar um PAFEM, eu vou te solicitar um PRAD, informações do superficiário, que é o proprietário daquele terreno, que diferencia-se do titular do direito minerário. Então, todas as informações são compiladas. Em concomitância, é realizada a fiscalização da área, para a gente ter um diagnóstico de como ela está após um distúrbio, após, né, encontrar-se um passivo ambiental. Faz-se a fiscalização e a análise do parecer técnico, perdão, a análise deste documento, desse plano, quando ele chega. Emite-se um parecer, o empreendedor vai executá-lo, monitoramento, fiscalização novamente. Por conta desse monitoramento, a gente precisa ver o que está sendo feito, se está fluindo, se não está fluindo. E por que está aqui em destaque reunião pública e CMI-Copan? A reunião pública era para o caso de PAFEM, frente à complexidade que eu havia informado anteriormente. E aí sim, a liberação da área. Nossa, é muito grande, é um processo demorado, é um processo árduo? Sim, mas extremamente satisfatório quando ele acontece. Então, a gente tem caminhado aí para isso. Tá, e como é que a gente caminha frente a tantos problemas e desafios de gestão no fechamento de mina? Nós temos que falar a realidade, né? A gente tem normativa, sabe como funciona, tem processo, mas e aí, quais são os problemas enfrentados para conduzir a um correto fechamento de mina? Primeiro, já começa na concepção. Desconhecimento do mercado e da jazida, desconhecimento da legislação aplicável. E aí a gente já começa a interromper as atividades minerárias ou ter abandono ou paralisação. Qual que é um outro problema no desenvolvimento? Eficiência e desenvolvimento de lavra. Se isso não for validado, realizado, temos mais problemas. Não quer dizer que a gente tem problema na concepção e no desenvolvimento, mas pode ser que seja sinérgico e tudo se acumula. Gestão de resíduos deficiente, principalmente pensando em rochas ornamentais. É muito comum a gente ver essa imagem à direita e à esquerda, né? Os blocos de granito, blocos de mármore. O que se fazer com isso? Frente à dificuldade de imaginar o que vai ser feito, paralisa-se ou abandona-se o projeto. Além, claro, de planejamento financeiro deficiente, que vai impactar em tudo. E aí, por fim, o encerramento, né? Um problema de encerramento. Você não tem recurso financeiro e uma visão limitada do passivo e do território, achando que a recuperação é apenas um ônus ao empreendimento, né? Só é enxergado o custo. Seria assim considerado para poder reduzir a perda. E não se enxerga o potencial de uso futuro daquela área, é o que eu chamo de oportunidade. E como que o Estado tenta contornar esses problemas de gestão e captar sempre os empreendimentos para dentro da organização, do processo, do planejamento de minas? Fizemos recentemente, em 2022, o último cadastro de minas paralisadas e abandonadas. É um documento que relatou de 520 empreendimentos minerários que 119 estão abandonados. Nós temos um gargalo, um passivo estadual a ser resolvido. E esse mesmo cadastro, vale a pena a leitura de vocês, ele trata empreendimentos paralisados, empreendimentos abandonados, e nós fazemos também uma discussão dos empreendimentos em processo de fechamento de mina. Eu havia dito que era só uma leitura, né, que eu propus uma leitura lá no final, mas essa aqui é uma leitura válida também para entender o que tem sido feito, tá, gente? É um desafio resgatar todos esses empreendimentos.
e atender às normas para formalização de fechamento de mina. Porque muitas vezes os empreendimentos eles cessam o processo ou formalizam erroneamente a documentação ou não tem uma boa base, um bom projeto que seja execuível. Mais uma vez, desafios. Então, a gente tem aqueles problemas e os desafios. Dinheiro versus ambiente. A recuperação que é tratada só como custo e não como oportunidade está diretamente relacionada ao número 4, visão de oportunidade limitada. Aquele passivo que não é enxergado como oportunidade. Então, ele perde, mais uma vez o termo oportunidade, de gerir, de transformar aquilo em um bem social, em um bem ambiental, em um bem econômico. Segundo, número 2, aparato legal e jurídico incipientes. Muitas vezes, dificuldade em operacionalizar as próprias diretrizes. Nós temos muitos problemas com isso. Interesse, alguns têm, mas têm a dificuldade de executar, de fazer, de dar certo. Terceiro, fragilidades no plano de negócio. Quando você prevê apenas o encerramento da lavra, mas não todo aquele processo desde o início. Aí o que acontece? Custos ficam subestimados. Deficiências técnicas. Pulei o 4 porque ele tem uma relação direta ali com 1. Deficiências técnicas. Problemas antigos ainda sem uma solução técnica economicamente viável e definitiva. Nós temos aí muitos problemas que até mesmo o Estado tem dificuldade de saber como resolver. Drenagem de produtos químicos específicos, a depender do tipo de solo. Drenagem ácida, a gente tem também essa discussão que é importante. E tem essa deficiência, seja da consultoria, seja do empreendimento, para tratar problemas mais graves. Ou aqui eu ainda falo não só daqueles empreendimentos que não têm estruturas, mas eu falo de estabilização de estruturas também, que é um dos grandes problemas. Hoje eu estive num fórum de discussão de geotecnia lá em Ouro Preto, e essa é uma discussão importante. Um dos grandes problemas de fechamento de mina é a estabilidade geotécnica de estruturas, seja pilha ou seja barragem. Como tratar isso, certo? E o que enfrentamos rotineiramente? Algumas questões que chegam para a gente, para os analistas, frente a essa visão limitada do passivo e de operacionalizar o arcabouço legal, né, os requisitos legais. Primeiro, houve a transferência de direito minerário. E o atual detentor desse direito minerário, ele tem um passivo no seu território de uma exploração mineral pretérita. De quem é essa responsabilidade? Chega, assim, com muita frequência essa dúvida. De quem é essa responsabilidade? Gente, eu brinco, e é isso. Parabéns, você comprou um passivo. Você é detentor do direito minerário. Se não houve uma discussão com o detentor do direito minerário anterior de quem teria a responsabilidade de recuperar, o órgão ambiental ANM vai procurar quem detém no presente aquele passivo. Parabéns, você comprou um passivo. E é assim. Outra situação. Constatado em fiscalização garimpo ilegal na área. Vamos ao detentor do direito minerário. Fulano, encontramos um garimpo na sua área. Ele, mas eu que tenho que recuperar? O passivo não foi gerado por mim. Vejamos. Conforme o regime jurídico dos recursos minerais lá de 2012, o titular do direito minerário tem legitimidade e interesse em promover ações que visem impedir ou mesmo prevenir invasão da superfície, lavras clandestinas ou quaisquer outros atos que possam prejudicar os trabalhos de pesquisa ou lavra na área pretendida. Ou seja, você deve recuperar? Sim, parabéns, você tem que recuperar. Mais uma questão, pesquisa mineral. Olha, eu só fiz pesquisa mineral, eu tenho que recuperar? Não tem nada na minha área. Veja, pesquisa mineral, ela entra dentro do conceito de fechamento de mina. Por quê? O fechamento, ele não é um processo que abrange toda a vida da mina? Até o encerramento da atividade minerária? Pesquisa mineral é atividade minerária.
certo? Ela abrange todas as fases da indústria de produção mineral associadas à pesquisa, lavra, beneficiamento, sistemas de disposição de rejeitos e de resíduos. Pesquisa é atividade minerária. Em um caso extremo porque realmente há pesquisa que não chega nesse nível, mas isso é um registro da gerência de pesquisa mineral. Aí você vem me falar, poxa, eu não vou recuperar essa área? Né? Então, a gente tem que pensar no pior e no melhor cenário para entender e responder esse empreendedor. Outra situação, encerramento da atividade. Eu tenho uma atividade dentro, um passivo dentro lá do meu direito minerário. Mas eu possuo outra atividade licenciada no mesmo direito minerário. Eu não devo encerrar todas as atividades juntas? Veja, o encerramento de uma não impede que outra funcione. Então, você pode ter uma atividade licenciada dentro do seu direito minerário, talvez uma planta de beneficiamento. Pode acontecer. Então, você pode sim encerrar aquela sua extração mineral, a depender de qualquer mineral, e manter aquela atividade, não é impeditivo. Assim como, vamos imaginar que eu não esteja falando de uma outra atividade licenciada, mas acabei de encerrar a minha atividade ali. Outro detentor de direito minerário, um detentor futuro, pode fazer exploração em um lugar que já foi encerrado? Sim. Mais uma vez, o encerramento de uma atividade não impede o funcionamento de outra. Mas então por que eu já não deixo o buraco lá? Por que eu já não deixo o passivo? Por que eu já não deixo, sei lá, todo o problema naquele local? O que a gente quer com o fechamento, gente? Recuperação. Recuperação ambiental. Para que outro tenha condições de usar. E o termo recuperação também virá à frente para vocês. Mas a gente tem que recuperar. Aí eu volto lá na Constituição, artigo 225, parágrafo 2º. Você tem um passivo, você degradou, você tem que recuperar. E é assim. Então, aqui eu elenquei apenas algumas das situações frequentes. Tá ok, gente? Então, frente a todos esses problemas e passivos, a reabilitação e recuperação tornam-se cada vez mais difíceis. Mas, se pensarmos em fechamento como oportunidade, pode se tornar mais fácil. Como? Trouxe aqui alguns exemplos que se tornaram fechamento como oportunidade. Como o fechamento de mina, né, ele vai se tornar essa oportunidade, então? Para a elaboração, é necessário fazer o quê? Conhecer o ambiente. Então, antes que eu entre em detalhe, ou melhor, exemplifique todas essas oportunidades, havia me esquecido disso, você tem que conhecer aquele seu território em uma visão multidisciplinar, interdisciplinar, com muitos agentes envolvidos. Você tem que conhecer primeiro o cenário de pré-degradação. O que você tinha lá antes? Já havia algum distúrbio ambiental? Já havia ação antrópica? Quais são os padrões de referência para a gente tentar quantificar a intensidade de degradação? Não. Era uma floresta fechada? Era uma floresta muito bem definida? Já havia não sei, havia moradia, não havia moradia? Esse cenário é extremamente essencial. O cenário de pós-degradação, que é aquele cenário que o analista ambiental vai lá fiscalizar. A gente tem que caracterizar os diferentes ambientes que são impactados, sim, e estabelecer objetivos de recuperação e proposição de estratégias compatíveis com a capacidade de suporte do ambiente degradado. Não adianta a proposição de uma floresta linda, maravilhosa, com um bioma totalmente diferente, se aquela área não suporta e não tem capacidade para aquilo. E o uso futuro? Então, a gente tem um cenário de pré, um cenário de pós para conhecer e quais são as possibilidades de uso futuro frente ao pré e o pós. Então, ele tem que apresentar uma análise, né, de todas essas restrições de uso. E essas alternativas, elas têm que considerar aspectos sociais, econômicos e ambientais. E mais, gente, voltando em recuperação, aqui é o momento de falar disso. Recuperação ambiental, o que você pretende? Você quer uma recuperação ambiental no seu sentido mais restrito e estrito?
de restaurar as condições integralmente ecológicas daquela área, todas as condições ecológicas, ou, em seu sentido mais amplo, dar condições para que aquele meio, com cicatrizes mínimas da mineração, né, ele se reintegre à natureza sem impactos ambientais significativos adversos. É a segunda opção. Por quê? Não adianta a gente querer a recuperação no seu sentido mais estrito, pensando, por exemplo, em uma condição de que aquela área já sofreu ação antrópica. O empreendedor, ele não tem obrigação de voltar àquele cenário de uma floresta linda, maravilhosa, se naquele lugar já havia uma condição antrópica. Mas, em compensação, há empreendimentos e empreendimentos. Ele quer deixar um legado, algo bem feito, ou ele só quer cumprir normativa? Se você enxerga como oportunidade, é muito mais do que cumprir normativa. É essa a questão. Então, né, numa visão ampla aí, o cenário de pré, pós e uso futuro. Nossa, mas o cenário de uso futuro ele está bem diferente do início? Sim, às vezes essa é a oportunidade que foi construída naquele local, né? Deixando cicatrizes mínimas da mineração, não se sabe. E sobre essas alternativas de uso futuro, né? O que tem se observado? Estão sendo adotadas essas questões de oportunidade? Nem sempre. Adoção de soluções padrões e generalistas. Vamos fazer o quê? Era pastagem, volta a pastagem. É proibido? Como eu disse, não necessariamente. Mas existe alternativa com maior potencial produtivo e sustentável. Tem que ser avaliado, né? Aquele território tem que ser avaliado. Outra questão que a gente entra aqui é de superficiário. Por mais que eu tenha, né, que eu seja detentor do direito minerário, quando discute-se uso futuro, discute-se também condições com o superficiário, o que ele deseja, o que a comunidade em volta deseja, caso haja. Então, não é tão simples. Então, o que a gente precisa? Alternativas que sim visem a recuperação ambiental. Estamos falando disso. Se alcançarmos recuperação ambiental em seu sentido mais amplo, já será maravilhoso. O problema é que nem isso a gente está conseguindo. Dinâmicas, sustentáveis, que tenham benefícios à comunidade local, caso haja, sem restrições ambientais e legais. Claro, o processo tem que ter respaldo legal. E com potencial produtivo. E agora sim, os casos, né, de sucesso que a gente tem aí no Brasil. O Parque Municipal de Tangá. Eu não sei quem já conheceu Curitiba. Nós temos um circuito de pedreiras, um circuito de áreas que passaram por fechamento de mina. Tainá, onde que está, né, a pedreira aí? Vocês estão vendo a frente do parque. As costas é essa daqui. É uma pedreira. Mas fizeram um parque maravilhoso. Um ponto turístico excepcional. Para quem gosta, né, desse tipo de turismo, é maravilhoso. Ainda em Curitiba, a famosa Ópera de Arame. Sim, gente, estamos falando de oportunidade. Estamos falando em deixar cicatrizes mínimas da mineração. Temos que pensar nisso. Parque do Ibirapuera, em São Paulo, antiga extração de areia. Parque Mangabeiras, antigamente, também mineração de ferro. E é um parque lindo. E esses projetos de uso futuro, né? Eles podem ser pensados em várias situações, em vários cenários. Parques, áreas de turismo, complexos urbanos, comerciais, hotéis, mas tudo isso tem que ser feita uma discussão pensando em quem se responsabilizará pela manutenção da área. O empreendimento, ele vai manter esse vínculo? É um município? Haverá um consórcio, um termo de cooperação? A comunidade, a prefeitura, o empreendedor, novos sócios, investidores? Mais uma vez, quais os ganhos à comunidade? Quais os ganhos ambientais? O projeto tem segurança geotécnica? E antes de ter um projeto de segurança geotécnica,
tem que fazer descomissionamento? Como está essa situação? Existem riscos à saúde humana e ao meio ambiente? Como vocês podem observar, aqui nós temos uma discussão como um guarda-chuva, né? É complexo, tem vários setores envolvidos. Falar em fechamento de mina é ter interface com todo o sistema estadual, com o IGAM, com o IEF, com a SEMAD, com agentes externos também, tá? E essa relação superficiário e titular do direito minerário? E se o superficiário não tem interesse nessa recuperação? Como ficará essa discussão? É algo a se pensar. Então, esses projetos, né, de uso futuro, como deve ser pensado? Recuperação ambiental de área impactada por atividade minerária. É um processo que deve ser executado ao longo da vida do empreendimento. Porque, se ele for executado ao longo da vida, toda essa discussão de oportunidade, do que ser feito, ela pode ser desenvolvida durante os anos. Ela pode ter uma proposta, essa proposta cair por terra, vir uma melhor, vir um termo, vir um sócio, a recuperação ser efetiva. E aí, a gente está caminhando para essas condições estáveis, produtivas, autossustentáveis, né, que consigam se autoconduzir? Estamos caminhando para esses objetivos? Fica aí a minha reflexão, que até eu mesma toda hora fico refletindo sobre ela, tá? E aqui eu deixo para vocês uma indicação de leitura. É uma tese da nossa gestora, Patrícia Rocha Maciel Fernandes, de 2021. E aqui a gente tem uma discussão de fechamento de minas e gestão de minas abandonadas. Então, a tese é, né, as minas abandonadas no estado de Minas Gerais, avaliação e proposição de um modelo de gestão. A tese ela traz essa discussão de fechamento de mina versus minas abandonadas, modelo de gestão ambiental internacional. Então, aí lá vocês conseguem acompanhar os modelos de gestão, né, do acompanhamento dessas minas aí fora e como que funciona o estado de Minas Gerais, o que tem sido feito no estado de Minas Gerais. Vale a pena a leitura. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pelo convite ao pessoal, ao FMG. Eu me sinto honrada e agradecida. E sempre que vocês quiserem, estarei à disposição. Tá ok? Boa noite a todos. A gente que agradece, Tainá, pela ótima apresentação. Todo mundo aqui achou muito boa. A gente conseguiu entender bastante de como funciona esse aspecto mais técnico também do fechamento de mina, que é algo super importante, não só para a galera da área técnica, mas inclusive para a galera do direito. Eu acho importante a gente entender como que as coisas funcionam na prática, porque uma coisa é você vê a norma, a resolução 68, a 104, outra coisa é você ver como é que está ocorrendo na prática essa coisa, que a mineração, ela cada vez mais ela está tendo que, ela está se tornando andando lado a lado com o meio ambiente, então é algo que vai ter que seguir para frente isso aqui, isso da mineração verde. E o plano de fechamento de mina é algo que a gente vai ter que prestar muita atenção no futuro, como a gente pode ver esses parques, o estado do Paraná tem vários parques, tá muito à frente nesse quesito. Até uma forma da mineradora ela gerar um retorno para a sociedade além do retorno econômico que ela já gera. Então, a gente vai abrir agora para perguntas. Claro. Vamos começar aqui. A Isabelle está com a mão levantada? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Tainá, tudo Oi, bem? Isabelle, boa noite, tudo jóia? Parabéns inicialmente pela exposição, foi excelente. É só Imagina, obrigada. uma dúvida mesmo, talvez você até me ajude a construir melhor essa resposta. A gente tem visto que uma grande dinâmica que a gente enfrenta com o setor minerário é a dinâmica do espaço e tempo, né? No sentido que a gente sabe da rigidez locacional da mineração e o tempo de gestão desse empreendimento, né? E acho que talvez uma crítica ou algo que a gente pode pensar em tentar elaborar uma resolução mais aplicável, né, até para essa questão temporal, é que a disposição, pelo menos aqui em Minas Gerais, do PAFEM,
salvo engano, são 2 anos antes de fechar a mina, né, para a gente apresentar o PAFEM. E o que eu vejo falar, e parece que está muito em voga, é que o correto seria a apresentação desse PAFEM desde o início mesmo da implantação do empreendimento, né? Não sei como que a gente pode pensar numa DN ou talvez um decreto que privilegie isso, mas eu acho que isso é uma condição assim necessária, né, para a gente já desde o início da instalação do empreendimento a gente já pensar em como que a gente pode reduzir esse impacto no momento do próprio fechamento, né? Eu acho que, né, na verdade é mais uma provocação, né, Tainá? Não sei se você pensa dessa forma também. Isabelle, obrigada pela sua colocação. Você é de onde, Isabelle? Eu sou advogada, atuo na área da mineração também. Certo. Então, Isabelle, primeiro, essas questões de DN, elas sempre entram em discussão. O Estado, ele já tem esse pensamento em melhorar, enriquecer, fazer alterações frente ao que a gente passa cotidianamente na deliberação. Mas essa questão de ser solicitado desde o início, a questão é que, mesmo que não seja solicitado, você concorda comigo que o conceito já te obriga a estar planejando isso? Porque eu vou ver no seu documento se você fez esse planejamento ou não. Esse planejamento ele já tem que ser intrínseco à sua mina, ao seu empreendimento, à sua atividade. Você já tem que prever o que você vai fazer com ela quando encerrar. Você pode não me apresentar, mas quando apresentar, vai ficar muito claro para mim se você planejou ou não. Então, não é, na minha percepção, até o dado momento, não é uma questão só de arcabouço legal, de normativa, porque até o que é solicitado não tem sido entregue. Os empreendimentos, muitas vezes, não abrem o processo de formalização de fechamento de mina. E não é por falta da legislação, é por falta de aplicação, de operacionalização. Eu enxergo mais nesse sentido, mas concordo que, em outras interfaces, a normativa precisa de ajustes. Isso eu concordo com você, e é uma discussão estadual. Eu acho que tudo que já é aplicável, né? Tudo que dá errado ou que dá certo, a gente percebe e tenta melhorar. Essa é a minha percepção, Isabel. Obrigada, Tainá. Te Eu acho que ajudei, também. te confundi. Não, que isso, não, foi muito bom. Eu acho que também talvez seria uma questão para a gente analisar no aspecto legal mesmo, de talvez não repensar então uma nova alternativa, mas salvo engano, eu acho que na ANM se apresenta logo no início, né, do projeto. Sim, Então, mas para aí a gente ter uma conexão com a norma federal e com a norma estadual, seguir nessa linha, né? só que assim, o que você apresenta para ela, você deve executar conosco. Subentende-se que se você está apresentando faseadamente para a ANM, a sua execução vai ser boa, você vai fazer. Então, eu entendo, eu acho que assim, hoje, inclusive, lá no fórum, houve a discussão de barragem. Lei estadual, lei nacional. Qual que eu cumpro? Meu bem, as duas. Na dúvida, não tenha dúvida. As duas. Elas estão se complementando. E não só complementando, existem objetivos um pouco distintos, ou melhor, distintos. Eu estou falando de um caráter conceitual que tem interesse, sim, em saber das reservas minerárias que existem naquele território ainda para um novo titular, para um novo detentor, e existe o Estado que quer que você recupere o seu passivo. A ANM quer isso? Sim, mas existem objetivos intrínsecos diferentes. Eu acho que sim, as coisas têm que funcionar casadas, mas na minha percepção é muito mais uma questão empreendedor, planejamento, mina, do que alteração nesse aspecto da legislação.
Mas é uma percepção, tá? E eu entendi a sua colocação. E ela já está registrada aqui no meu HD, porque eu sempre levo as discussões aí para a equipe. Obrigada. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Ótima pergunta da Isabela, inclusive. Sim. Hoje em dia, na NM, o plano de fechamento de mina, para os novos requerimentos de lavra, ele deve ser apresentado no requerimento de lavra, na fase de requerimento de lavra. Na Quando fase você de começa um pesquisa, processo novo, hoje em dia, você vai ter que apresentar quando você for pedir a lavra, apresentar outros documentos, no caso, todos os documentos que vão ser analisados Sim. antes da concessão. Aí a Raquel tá com a mão levantada também, ela vai fazer uma pergunta. Tainá, eu fiquei com uma dúvida, assim, em questão a garimpo ilegal. A gente sabe que o titular do direito minerário, quando ele adquire o direito minerário, ele tem que lidar com o passivo que está ali. Só que a questão do garimpo ilegal, quem vai lidar com o passivo é o titular da área ou o proprietário do imóvel? Primeiro, boa noite, É. Raquel. Tudo bem? Boa noite. Eu não sei se ficou claro também. Ficou bem claro. Quem vai lidar com aquele garimpo é quem tem a obrigação de resguardar por aquele terreno, o titular do direito minerário. Passo até se você me permite, eu retorno aqui a apresentação em um momento. É porque eu pensei numa situação, assim, que ainda não tem titular do direito minerário, sabe? Tá, assim, ou está em fase de requerimento de pesquisa, ou não tem, só tem o garimpo ilegal na área e tem um proprietário. Então, Quem vai ter que essa lidar com esse questão. passivo? Então, a gente não está falando de uma discussão de fechamento de mina. Só um minuto. Entendi. Porque me veio essa confusão do Aí aqui superficial a gente tem com o titular, entradas. sabe? Eu entendi. Aqui a gente tem entradas de atuações de SEMAD, de fiscalização, porque a gente aqui não está entrando no conceito de invasão da superfície de alguém que tem legitimidade para proteger aquele terreno. Nesse caso, o que o titular, vamos supor que seja até o superficiário, mas vamos pensar no titular. O que ele tem que fazer, já que ele está falando que ele não tem responsabilidade? E esperou, por exemplo, um órgão ambiental ir lá para detectar. Olha, constatei garimpo ilegal no meu território. Não tenho condições de recuperar, gostaria de uma fiscalização, preciso de suporte. Aí sim a gente entra numa discussão de fechamento e recuperação. Se não, a gente está entrando numa discussão de outros entes envolvidos, né, de fiscalização de garimpo ilegal. Tá bom. Obrigada, tá? Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer para a Tainá? Tainá, tem uma pergunta. Foi mal dele. Pode falar. Tem uma pergunta no chat. Primeiramente, beleza. Primeiramente, queria te agradecer pela excelente exposição, né? Como sempre, muito bem pontuado, bem tratado, como foi no evento do primeiro semestre. Eu queria te questionar sobre, do ponto de vista prático interno aí dos órgãos ambientais, principalmente no âmbito da FEAM, da SEMAD, se vocês pensam em alguma forma de incentivo ao empreendedor para que ele pratique essas atividades. Por exemplo, eu vi que existem algumas práticas, por exemplo, do IEF, da Bolsa Verde, que eles realizam um pagamento de serviço ambiental para repor a flora original daquele local. Eu não sei se tem algum que pode se relacionar a isso, ou se você acha que seria aplicável nesse ponto. Não há, é aplicável, e a gente tem aí como intenção de produtos e metas estaduais intenções, tá, gente? Não tem nada. A gente está trabalhando em cima disso, não para fomentar isso, mas para auxiliar a executar tecnicamente a recuperação. Manuais. A mineração de areia, mineração de rochas ornamentais, para ver se a gente consegue, pelo menos, melhorar a parte técnica dos estudos que chegam, daqueles que chegam. Mas ainda não há esse instrumento. E eu acho muito interessante esse pensamento.
Porque funciona, né? O pagamento funciona, o serviço ambiental. Não há, Maicon, mas é uma discussão importante, que já está registrada aqui também. Obrigado. Obrigada a você. Tainá, tem mais uma pergunta no chat da Beatriz de Sá Cavalcante. Vou ler aqui para você. Bem, Ela perguntou sobre o abandono de minas e a falta de garantia de capital para fechamentos de mina na legislação. Na legislação é um atraso e gera diversos danos à comunidade e governo superficiário. Na sua prática, como vem sendo tratadas as minas abandonadas? Beatriz? Isso. Beatriz, menina, problemão. Porque é um passivo que a gente tem. Porque se a gente não localiza o empreendedor, a recuperação fica para quem? Para o Estado. Então, também está em discussão aí. Primeiro, fiscalização, a gente faz a fiscalização dessas áreas, a gente vai atrás do empreendedor, a gente faz lavra autos de infração, a gente tenta resgatar esse empreendedor, mas há empreendedores que a gente não resgata. Tem registros, todos eles aí no cadastro, de minas paralisadas e abandonadas, e a gente tenta ir atrás deles, mas ainda é um passivo estadual a discussão dessas minas. E por isso que eu pedi vocês para darem uma olhada na tese, porque ela traz uma proposição de algo que nós não temos no Estado. Isso é interessante, né? E foi, eu acho, ousado por parte da gestora, porque ela aponta a fragilidade, ela sabe da fragilidade que tem no Estado que ela gere, né? Que a gente gere, e mesmo assim ela fala, olha, a gente precisa melhorar nisso, a gente não tem isso. A gente tenta, mas se eu for falar assim, um instrumento de gestão, eu tenho um processo administrativo de fechamento de mina, mas dessas minas abandonadas, um sistema de gestão dessas minas, de como agir, como ir atrás, segmentadamente, não tem. É um gargalo muito grande. Beatriz, perdão, eu também não te dei boa noite. Você é de onde? Ah, tá aí. Não tô ouvindo. Você falou aí, Daniel? Falei sim, ela falou aqui no chat que ela é de Goiânia. Goiânia, prazer. Que bacana tê-lo aqui. Mas é um gargalo muito grande do Estado que a gente está tentando acompanhar. E ficarei muito feliz se um dia a gente tiver um instrumento de gestão de acompanhamento dessas minas abandonadas e puder apresentar aqui para vocês. É isso. Pessoal, mais alguma dúvida que vocês vão ter para perguntar para a Tainá? Podem mandar no chat, podem levantar a mão. Bom, acho que todas as dúvidas foram sanadas. Quero agradecer novamente para você, Tainá, pela oportunidade de vir aqui no grupo de estudos e ensinar para a gente um pouquinho sobre os aspectos práticos, o fechamento de minas. Você trouxe diversas discussões importantes, responsabilidade pela restauração da área, minas abandonadas, mineração verde. Eu acho que isso foi uma ótima reunião, todo mundo aqui pode concordar. A gente teve Bom, bastante pergunta. E é isso aí, eu queria agradecer. Bom, E eu vou gostaria passar. de agradecer também, porque, assim, rapidamente, são aspectos práticos, gente. É isso aí que está acontecendo, sabe? A gente tenta, ao máximo, o respaldo legal, tratar juridicamente. Já está no radar, Isabelle, voltando, alterações, melhorias em normativa, porque a gente só percebe quando erra, ou percebe quando algo não dá certo, é na prática, né? Então é isso, eu espero de verdade que eu tenha contribuído com esses aspectos. Os meninos têm meu contato, a apresentação está disponível para vocês. Eu demoro com esse trem mas acho que Danilo já tem. Danilo, disponibiliza, por favor.
tá? Sim, disponibilizo sim. Caso tenham interesse, eu estou aberta aí, tá? Muito obrigada. Eu Tainá, queria muito agradecer obrigado, também, eu viu? acho que foi ótimo. As portas do Direito de Mim estão abertas, você pode voltar sempre que quiser, acho que a gente vai te convidar mais vezes também, porque foi excelente a exposição. Muito obrigado, Bom, Tainá, meninos. novamente, Boa retornando, né, o agradecimento, principalmente por poder contar sempre com a sua presença e palestra. Obrigada, gente. Boa noite. Ótimo descanso. Estudem, leiam a tese, leiam os outros artigos, leiam os problemas enfrentados, né? Não há a prática sem legislação, não há legislação sem a prática, sem uma necessidade de se construir. Ciência também, né? A gente tem que falar de ciência, as novidades, as tecnologias surgem com a ciência. E é isso. Estarei à disposição. Boa noite para vocês.